Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Dia de Corinthians e Fluminense, de muitas histórias. Teve invasão no Maracanã na década de 70, quando a torcida do Corinthians dividiu o estádio com a do Fluminense. Mas hoje é outra história, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu peço o seu like para que você comente, deixe aí a sua opinião sobre esse jogo, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Flash Score BR é o nosso canal. E também, de graça, um presente para você. É só baixar o nosso aplicativo, pinta na sua tela o QR Code, bem aqui no cantinho, você escaneia, baixa o nosso aplicativo e tem muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, deixa eu convocar você porque você vai para o jogo, para a gente falar de Corinthians e Fluminense, mas o Thiago Silva não vai para o jogo. Ele está machucado e o Thiago Silva está fora dessa partida. O que esperar de Corinthians e Fluminense? Eduardo Gerac, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Fábio. Um abraço a você e para todo mundo também. É um jogo, assim, do lado do Fluminense, né? Apesar dessa baixa importante, né? O Thiago Silva realmente faz muita falta, não só do ponto de vista técnico, né? Mas também ele é um dos líderes desse time do Fluminense dentro de campo. Mas o Fluminense está aí no novo momento, né? Com o Renato desde que chegou, vem acumulando vitórias. É verdade que vitórias, muitas vezes, na base ali mais da sorte do que de um grande futebol, mas isso também faz parte, né? O futebol também é emoção, né? Também é embalo, né? E, claro, essa vitória, principalmente no último jogo do Fluminense contra o Santos, né? Ali no apagar das luzes, né? Um gol totalmente sem querer, né? Podemos dizer assim, a bola desviou no meio do caminho, ela não ia para o gol, acabou entrando, mas isso, claro, leva muito mais ânimo, né, para o time do Fluminense, que terá um jogo difícil, claro, jogando fora de casa contra o Corinthians aqui em Itaquera. Agora, do lado do Corinthians, né, Fábio, também temos vários problemas de contusão, né? Também vários jogadores. Talvez volte o Gustavo Henrique na zaga, né? O Angileri, que é o lateral, também talvez esteja de volta, mas, por exemplo, o Corinthians não vai ter mais o Garro por um bom tempo. O Coronado, que seria a opção mais imediata, também não está conseguindo ficar 100% do ponto de vista físico. Então, e o Corinthians, que também vem de uma derrota bastante complicada contra o Palmeiras. Claro, o derby é sempre o derby, mas o que mais chama atenção foi a absoluta falta de competitividade do Corinthians diante do Verdão. O Corinthians, que havia feito bons jogos contra o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, tanto que conseguiu ficar com o título, mas dessa vez foi presa fácil para o Palmeiras. O Palmeiras, em menos de meia hora, já tinha resolvido praticamente o clássico. Poderia ter sido muito mais. A gente tem até os números aqui do derby, para quem não acompanhou, né? Só para a gente puxar os ganchos aí para discutir o Corinthians contra o Fluminense. Você vê, chutes a gol. Foi o Vitor Roque quem mais deu, 3. Aí tudo bem, o Kaká tocou bastante na bola, o Memphis também tocou bastante na bola, mas o Corinthians não conseguiu penetrar, não conseguiu fazer jogadas mais agudas, né, mais ofensivas dentro da área do Palmeiras. E aí a gente vê, por exemplo, em termos de chutes no gol, 5 chutes do Palmeiras, 1 do Corinthians. Isso diz bastante coisa, né? Chutes de fora da área, 6 do Palmeiras, 4 do Corinthians. Inclusive, os 2 gols do Palmeiras saíram de chutes de fora da área. E chances claras, esse para mim é o mais... É o número mais evidente aí que mostra como foi o jogo. 4 chances claras do Palmeiras, nenhuma chance clara para o Corinthians. Então, assim, apesar do Corinthians ter jogado ali com o Ranieri, foi mal realmente individualmente, mas estava ali também o Carrídio, né? Estava ali o Martinez, mas o time não funcionou, não teve pegada. Vamos ver se isso é só alguma coisa pontual, né, que aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras, ou se... Porque, assim, a gente não pode esquecer, né, Fábio? O Corinthians vem de uma maratona gigantesca, porque ele jogou lá as pré-Libertadores e tal. O Corinthians quase não teve semana vazia, né, para treinar ou para descansar ou para recuperar seus jogadores esse ano. E aí esse número isolado de posse de bola... O torcedor vai dizer assim, poxa, mas o Corinthians teve mais posse de bola, assim, toque lateral, né? Efetividade, que é a finalização, o chute claro, uma enorme dificuldade, Edu.
Não, exatamente, foi isso que mais chamou atenção, né? Porque se a gente for pegar a escalação do Corinthians, o Corinthians estava com o Memphis, estava com o Yuri Alberto, né? O Breno Bidon também ali jogando no meio-campo. Realmente, assim, não tinha. Não foi muito diferente o time que entrou em campo em relação ao time que jogou a final do Campeonato Paulista. Mas realmente, assim, e também tem aquela coisa que o Palmeiras entrou com uma rotação ali muito maior, porque estava mordido, né? Havia perdido, claro, a final para o Corinthians no Campeonato Paulista e jogando em casa, diante da sua torcida, não no Allianz Parque, em casa na Arena Barueri, mas o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians e então fica esse ponto de interrogação aí, né, para o time do Ramon Dias. Não foi na arena do Palmeiras porque o Gilberto Gil estava por lá fazendo show. Agora, quem tá dando um show nesse início no Fluminense é o Renato Gaúcho, só que 3 jogos em casa, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Sul-Americana. Agora é o primeiro desafio do Renato 100% no Fluminense, fora de casa. O que você traz do Flu pra gente, Edu? O Fluminense, o que tem chamado bastante a atenção, né, Fabi? Foi assim contra o Santos e mesmo nos outros jogos do Flu, juntando aí Campeonato Brasileiro com a Sul-Americana, né? O Fluminense que também havia vencido, né, o Red Bull Bragantino no finalzinho, né, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que mais tem me chamado a atenção na equipe do Flu é o meio-campo, né? O Martinelli, o Hércules, o Lima. Como eles estão realmente, primeiro, que estão bem organizados ali, né? A postura dos três no meio-campo do Fluminense tem me chamado bastante atenção. E, além disso, estão mostrando um certo entrosamento e estão com uma efetividade nos passes absolutamente brilhante. A gente tem até a tela aí, o mapa de passes do Hércules, né? Contra o Santos. Foram 26 passes, né? E nenhum errado. A gente vê todas as setas dos passes do Hércules, todas brancas. Porque no nosso mapa aí de passes da Flash Score, né, quando o passe é certo, ele aparece em branco. Quando o passe é errado, ele aparece em vermelho. E não tem nada em vermelho no mapa de passes do Hércules. Ou seja, isso que está sendo a diferença do Fluminense. Porque daí o jogo flui melhor, claro, né? E lá na frente, tanto o Arias quanto o Cano ou o Canóbio tem, claro, a bola mais no pé para fazer as jogadas, né? O Arias que também está se mostrando um grande garçom, né? Esse ano no time do Fluminense. Esse é um jogador fantástico que ocupou, né, a ausência do Ganso ali, fez função pelo meio-campo. E o Hércules, há muita crítica ao início dele, mas é uma mudança, né? Ele vem do Fortaleza, onde foi destaque, chega no Fluminense, está encontrando o seu caminho. Esse mapa ele é muito sintomático para mim, como ele já está ambientando, já está sabendo por onde correr. Ele se machucou no jogo com o Santos, ele dificilmente enfrenta o Corinthians, o Thiago Silva para um mês com uma lesão muscular, e para mim é o grande desfalque, porque ele é o comandante da zaga. Um mês, a gente está falando já meio de maio, um mês antes do Mundial de Clubes. Agora começa aquela preparação também, né, Edu? Já está se aproximando o Super Mundial de Clubes que o Fluminense vai disputar. Não, exato. Então, essas próximas semanas, né, os próximos meses, né, o primeiro semestre do futebol brasileiro, ainda mais para os times que estarão no Mundial, né, caso também do Palmeiras, vão ser complicadíssimas, porque é isso, um mês, tal, parece muito, parece pouco, mas para o calendário brasileiro isso aí é uma enormidade, porque tem muito jogo no meio do caminho, né? E justo agora também que o argentino, né, o Freitas, estava também estava melhorando o futebol, melhorou bastante o futebol dele nos últimos jogos, né? Ele que é o zagueiro ao lado do Thiago, né? Então agora ele vai ter um outro companheiro ali na zaga, claro que isso muda bastante. Não, e sem dúvida, Fábio, eu concordo plenamente com você. As torcidas, né, tem que começar a ficar de olho, a começar a se preparar, principalmente as torcidas dos times que vão para o Mundial, porque assim, vai ser jogo atrás de jogo, né? Tudo bem, a gente vê hoje a classificação ali do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo despontando ali na liderança, mas é isso, né? Tem poucas rodadas até o Mundial e outro detalhe, né? Enquanto esses times vão para o Mundial, os times que não tiverem o Mundial vão ter uma pré-temporada, né? Ou seja, o segundo semestre pode mudar um monte de coisa, né? Muito time que
Tudo bem, né, tem gente, né, maldosa que diz que tem muito técnico, que se der muito tempo para o cara treinar, ele vai piorar o time. Mas a tendência é o time melhorar, né? Vai ter tempo dos jogadores se recuperar, porque é um mês, né? Quase não, é um mês de intervalo. Sim. É muita coisa. Então, esse ano realmente tem essa característica aí toda atípica. E vamos ver como que os times vão conseguir passar por tudo isso, né? Por exemplo, o Corinthians, para mim, com esse jogo contra o Palmeiras, já é um sinal de alerta importante. O Corinthians e o Fluminense, que é o nosso tema aqui, os dois vivem 3 competições simultâneas. Exato. E no caso, né, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então você falou, um mês parece pouco, parece muito. São 8 jogos, pelo menos, nesse mês, né, de ausência do Thiago Silva. E até a parada para o Super Mundial de Clubes, 12 rodadas, praticamente 1/3 do campeonato vai ter avançado. Então muita coisa pode ficar pelo caminho. E alguns clubes, e são 16 que ficarão no Brasil, né? Porque 4 seguem para o Super Mundial de Clubes, eles vão se preparar. E a gente não sabe o desgaste que vai acontecer no Super Mundial de Clubes, se pode ter uma contusão e afetar a sequência do Campeonato Brasileiro, que vai ficar muito interessante e a gente vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, ponto final? Fechamos por hoje? Um abração, ponto final sim. Então tá bom, meu amigo, um grande abraço e até a próxima, e muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando que o nosso aplicativo Flash Score tá aí para você de graça, é um presente, ó. Só escanear o QR Code que pinta na sua tela e tem informação na palma da sua mão. Tempo real, bola tá rolando, todas essas informações que nós passamos aqui, você tem durante a bola rolando para tirar onda com seu amigo, porque Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau!